Pode sentar, igreja. Aleluia. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Isso. Aleluia, aleluia. Exaltado é o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Ana sobre caramana sobre. Ana sobre caramana. Ana sobre carabara sobre caramana. Oh, a presença de Deus está neste lugar. Ah, meu irmão. Pula, marcha, glorifica. Ele já disse, olha, já quebrei a panela. Entrou lá, olha, fez uma visita no presídio, lá na boca do tráfico. Foi agora na UTI e foi lá naquele lugar onde alguém colocou teu nome e disse assim, foi até aqui, foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado. Foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado. Se você não crê, o problema é seu. Mas ele está dizendo, eu trabalho pelos meus. E eu dou ordem nesta madrugada. E digo, foi quebrado. Palavra de maldição quebrada. Pensamento contrário quebrado. Não brinque com Deus, não, viu? Deus não é submisso a você. Agora você é submisso a Ele. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Enquanto você abre, eu quero agradecer essa rica oportunidade que Deus nos concede. Agradeço ao pastor desta área, pastor Gleidson, juntamente com a sua esposa, nossa irmã coordenadora, irmã Rose. Todas as irmãs que estão aqui, as dirigentes, todas vocês. Deus abençoe Luciana. Deus abençoe as meninas que chegou aqui. A convite nosso. Vitória, Shirlane. O pessoal ali de Fosfato. É uma benção hoje, amém? Êxodo 14. Vamos ler apenas um versículo. Se o irmão puder me dar mais um pouquinho de microfone, eu agradeço em nome de Jesus. Êxodo 14. Vamos ler apenas o verso 15 que diz: Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que mas se parar no meio do mar, ou vai se afogar de um lado ou do outro, ou o inimigo ataca. Aí Deus está dizendo, a ordem é... Eita Jesus! Exaltado é o nome de Jesus. Irmãos,
Vamos voltar ao capítulo 1 do Êxodo. Veja, João 10 e o verso 3 vai dizer: e ele chama pelo nome as suas ovelhas e ordena para que saia. Entenda, essa palavra, ela se encaixa perfeitamente aqui nesse contexto da história de Israel. O povo de Israel, ele vai entrar no Egito como ovelha, como um pastor, e lá dentro do Egito, ele vai ser o quê? Escravizado. Mas Deus, o bom pastor, ele já tinha um plano perfeito para quê? Para livrar, para chamar o povo pelo nome, para ordenar para que eles saíssem do Egito, ou seja, da escravidão. No capítulo 1 de Êxodo, você vai ver que Jacó, junto com os seus filhos e a casa dos seus filhos, ou seja, a família dos seus filhos, são 70 pessoas. Eles vão agora para o Egito, a chamado de José, a convite de José. José já estava no Egito como governador. E essa família de Jacó, ela passa agora a habitar no Egito. Porém, o tempo, ele se passa e Jacó falece. Os filhos de Jacó falecem, José falece, aquela geração, ela vem a falecer. Porém, a geração de Jacó, ela cresce dentro do Egito. Este povo, meu querido, ele cresce de uma forma tão grande, tão sobrenatural. O texto diz que eles frutificavam. Eles tinham muitos filhos a ponto de cobrir e ocupar todo o espaço do Egito. Entenda, agora o novo faraó, ele vem ocupar o reinado. O antigo morre. E este novo faraó, ele não conheceu a José, não. Se ele não conhece a José, não teve contato com José, porque José já havia morrido muitos anos antes, o que é que ele faz? Ele não preserva, não tem motivo para preservar a imagem, a memória de José. Talvez se este novo faraó tivesse conhecido a José, ele ia pensar duas vezes, irmã Alexandra, antes de escravizar o povo de Deus. Ei, Faraó, ele não conhece a José. Faraó, ele não conhece a história do povo de Israel. E aquela nação, aquele povo, vem agora incomodar Faraó. Por quê? Porque eles cresciam muito. Entenda comigo, Faraó, ele se agoniava, porque ele via o crescimento do povo, o crescimento e a força daquele povo. E por ele não conhecer José, por ele não conhecer Israel, o que é que ele vai fazer? Ele vai passar a perseguir. Ei, este povo é grande demais. Este povo pode se juntar com o inimigo e atacar a gente. Aí ele começa a ter uma paranoia na cabeça dele. Sabe o que isso significa? Quando alguém não conhece a minha e a tua história, quando alguém não conhece a nós intimamente, muitas vezes quando alguém vê o crescimento nosso na terra através da mão de Deus, se incomoda, aí vai tocar onde não deve, porque não conhece o feito de José, não conhece a trajetória de José no Egito. Aí começa o quê? Eu vou falar, eu vou atacar, eu vou oprimir, não conheço, vou julgar pela cara. Ei, não vou com a cara dela, não vou com a cara dele. Irmã, essa mulher, ela não desce, então beba água, porque tem que descer para você, olha meu filho, subir no céu. Entenda, quem não conhece o teu feito, quem não conhece a tua história, vai te ter como ameaça quando te vê crescendo. Porque tem gente que nem cresce e nem quer que você cresça. Tem gente que nem faz e se incomoda quando vê você fazendo. Tem gente que não abre a boca para dar glória, mas quando vê você glorificando, fica incomodado.
Tem gente que se incomoda com o teu crescimento. Mas sabe o que Deus está dizendo? Ei, Faraó, você não entende que ninguém pode limitar o crescimento da minha igreja, o crescimento da minha filha, o crescimento do meu filho. Sabe por quê? O crescimento não vem de você, Faraó, mas quem faz você crescer é Ele. Está crescendo muito. O que é que a gente faz? Aumenta o tributo. Ei, a gente escraviza. O povo vai ser escravizado, vai ser amassado, vai ser pisoteado. Mas o interessante é que o texto diz que quanto mais o povo era oprimido, mais ele crescia. Ei, meu querido, quanto mais falam de você, mais cresce. Cara feia e você crescendo. Disse-me disse e você crescendo. Jogando teu nome para um lado, para o outro, vendendo da maneira que quer e você crescendo. Está desempregado e crescendo. Ei, a família está assim, mas está crescendo. Ei, está desanimado, mas está crescendo. Está triste, mas está crescendo. Sendo injuriado, crescendo. Ele está dizendo, sou eu que te dou o crescimento dentro do Egito. Vem cá. Eu desprezo e ela cresce. Queimo a imagem dela e ela cresce. Invento até o que não existe para prejudicar e cresce. Digo que ela e ele não dá para o negócio e cresce. Tem gente que vai precisar tomar um remedinho para se acalmar, meu filho. Porque Deus está dizendo, está crescendo, você vai crescer ainda mais. Vai crescer, vai prosperar, vai expandir. Ele está dizendo, tu serve a um Deus grande. E quem serve a um Deus grande, vive coisas grandes. Escravizado, crescendo. Aí o que é que Faraó vai fazer? Ei, vou dar uma ordem às parteiras. Cada menino que nascer, para que ela mate os meninos machos, as fêmeas deixa viver. Aí Deus dá uma ordem maior às parteiras. Ei, você não vai fazer isso. Aí agora Faraó viu que não teve êxito, vai dar outra ordem. Todos recém-nascidos homens têm que ser jogados no rio. Mata, aniquila. Ei, 3 governadores, a Bíblia vai dizer que usou desse mesmo artifício. Mandou fazer esse massacre. Quais foram eles? Atalha, Herode e Faraó. Tudo isso para impedir a linhagem messiânica. Mas não teve êxito. Escute, o que o inimigo está preparando contra você não vai ter êxito. Pode ordenar, falar, fazer como que for. Deus está dizendo, não tem êxito. O teu crescimento não vai para Israel. Olha, não teve como, não teve êxito. No período que Faraó manda matar todas as crianças, os meninos, jogar no rio, coincide com o nascimento de Moisés. Moisés, ele vai nascer ali da casa de Levi, da tribo de Levi. E entenda, a mãe de José, Joquebede, ela vai esconder José num período de 3 meses. Por quê? Primeiro para Moisés, me ajude. Primeiro para Moisés exercer a função, ele teve que ser o quê?
escondido. Ei, primeiro, antes dele ser chamado, de crescer, de executar, Deus teve que esconder. Então não te assusta se você está passando o período do esquecimento, do esconderijo, do anonimato. Ei, é Deus te preservando para uma coisa grande, Moisés. Tem gente preocupado porque está sendo escondido, quer aparecer a todo custo, mas Deus está dizendo, eu te preservando, ei, no tempo certo, Moisés, eu vou fazer você aparecer. Agradeça o tempo que está sendo escondido. Enquanto Deus te esconde, Ele preserva a tua vida. Enquanto Ele te esconde, Faraó não te acha. Enquanto Ele te esconde, o inimigo não ataca. Não podendo mais esconder, Joquebede agora vai fazer o quê? Ela vai pegar o menino, vai pegar o seu Moisés e vai colocar ele numa arca de junco. E ela agora, depois que colocar ele numa arca de junco, ela vai betumar a arca com betume e pés. Ou seja, betume e pinche. Entenda, servia para quê? Para tampar toda a brecha da arca, do cesto, para que a água não pudesse penetrar e o menino, o milagre, afundar. Entenda nesta noite, tem betume de Deus para a tua vida. Ei, tem betume, sabe para quê? Para você tampar aquela brechinha. Passa betume na boca, no olho, ei, no ouvido, no pensamento, no coração. Por quê? Para você não afundar, para você não sucumbir. Deus está dizendo, ei, você não vai afundar. Agora passa betume aonde tem brecha, porque eu quero você bem vivo para executar o meu chamado. Quer executar chamado, mas não quer ser revestido com betume, não quer tampar a brecha, não quer, olha, deixar para lá o pecado, quer viver com um pé dentro, um pé fora. Mas Deus está dizendo, eu tenho betume santo para passar em você, eu tenho betume, sabe por quê? Neste rio você não vai morrer. Esse menino vai ser guiado pelo um plano divino até a filha de Faraó. Ele vai crescer no Egito. Moisés vai aprender a cultura do Egito. Porém, um momento agora, Moisés, ele vai matar um egípcio. E por ele matar, a pena seria o quê? A morte. Então ele foge. Ele foge agora para onde? Para Midian, vai para a casa do sacerdote Jetro, vai viver lá. Agora se casa com Zípora, a filha de Jetro. Agora ele vai ordenar, vai cuidar ali das ovelhas do seu sogro. E entenda o começo do chamado da história de Moisés. Moisés está no monte e a sarça ardente agora ela vai queimar. E Deus vai se apresentar, o anjo do Senhor, a Moisés. E ele vai dar uma ordem. Eu ouvi o clamor dos meus filhos que estão lá sofrendo, mas eu levantei você, Moisés, para executar o plano divino, Moisés. Aí Moisés vai fazer uma pergunta bastante interessante. E a pergunta é, olha, quando os filhos de Israel perguntar, quem foi que me mandou falar? O que é que eu vou dizer? Aí Deus vai dizer a Moisés, você só tem uma coisa para falar. Diga, o eu sou, que sou, foi que lhe enviou. Entenda, eu sou. Este verbo, ele tem ação no passado. O eu sou tem ação no presente. O eu sou tem ação no futuro. O que é que isso quer dizer? Ele é o eu sou, que sou no passado, no presente e no futuro. Ele é dono do tempo, ele é dono da história, ele é imutável. Alguém pode perguntar, ei, quem disse que a porta vai se abrir? Aí você vai dizer, o eu sou o que sou. Ei, quem é que disse que o teu casamento vai ser restaurado? O eu sou o que sou. Ei, quem foi que disse que Deus vai mandar dinheiro na tua conta? Tá endoidando, é? Foi o eu sou o que sou.
Ei, quem foi que disse que a tua história vai ser mudada? O eu sou o que sou. Quem foi que disse que tu vai viajar nas asas do vento? O eu sou o que sou. Quem foi que disse que tu vai pregar? O eu sou o que sou. Quem foi que disse que tu vai cantar? O eu sou o que sou. O eu sou o que sou. O eu sou o que sou. Ele está aqui nesta noite e está dizendo, quando alguém te abordar e te perguntar, você vai dizer, foi o eu sou o que sou que disse que ia cumprir. Ô menina, quem é que disse que tu vai casar ainda este ano? O eu sou o que sou. Quem é que disse que a promessa vai se cumprir ainda este ano? O eu sou o que sou. Quem é que disse que tu vai gerar um filho no teu ventre? O eu sou o que sou. Quem é que disse que vai calar a boca do fofoqueiro? O eu sou o que sou. Quem foi que disse que a panela ia ser quebrada? O eu sou o que sou. Quem foi que disse que vai fazer você ir de um lado para o outro? Que história é essa? Eu não sei se você acredita, meu filho, mas o eu sou o que sou foi que me disse. O eu sou o que sou está neste lugar. E ele está ali dizendo, eu vou cumprir ainda este ano aquilo que eu te prometi. Você já entendeu que foi eu sou que chamou você? Pronto, Moisés, agora vai. Entenda, Moisés andava com uma vara, com um bordão, com um cajado comum para um pastor de ovelha. E o cajado, a vara servia para quê? Para ordenar as ovelhas e para usar contra os animais selvagens, para proteger também as ovelhas e a sua própria vida. Ei, e o cajado era de quem? E o cajado era de quem? Diga, Moisés. Ei, o cajado era de Moisés. E quem tinha que usar o cajado era Moisés. O Senhor está dizendo para você, cuidado a quem você está dando o seu cajado. Ei, toma o meu cajado e vai ordenar a ovelha ali. Ei, tem gente que está usando o teu cajado, mas em vez de defender as tuas ovelhas, está ferindo usando o teu cajado. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? O cajado eu coloquei na tua mão. E através desse cajado eu vou mostrar a minha glória, Moisés. Ei, segura aquilo que eu coloquei na tua mão. É teu, Moisés. E tu não pode colocar na mão de ninguém. O que Deus disse que você vai fazer, é você que vai. É você que vai falar. É você que vai executar. O cajado é seu. Mas eu sou muito ocupado. O cajado é seu. Mas eu quero dividir aqui ó, o peso. O cajado é seu. Queridos, através do cajado de Moisés, Deus, ele operou grandes milagres. Um deles é transformá-lo em uma cobra. Moisés agora entende o chamado. E Moisés agora, Deus coloca Arão, seu irmão, para acompanhar Moisés. E Moisés agora vai ter com Faraó. E Moisés chegando a Faraó, o texto nos diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Agora entenda comigo. Deus, ele só potencializou um coração que já era duro. Ei, Deus não endureceu o coração de Faraó quando ele quis escravizar o povo, não. Deus não endureceu o coração de Faraó quando ele mandou matar as crianças, não. Deus, ele só fez endurecer mais aquilo que já era duro. Para quê? Para mostrar a glória dele para o povo de Israel. É por isso que ele endurecia o coração de Faraó. O coração de Faraó está duro. Vem a primeira praga, as 10 pragas. Na última, Faraó resolve, olha, leva. Quando os primogênitos morrem, o que é que Faraó diz? Vai. Cerca de 430 anos de escravidão.
E agora mais de 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e velhos, vão sair do Egito em direção à terra prometida. Aí agora você vai para o capítulo 13 e o verso 17. Acompanha aí. O povo, ele vai sair agora do Egito e vai agora em direção a Canaã. Só que, entenda, o percurso mais próximo para chegar em Canaã, do Egito a Canaã, seria pelo território dos filisteus. Mas Deus, ele não vai permitir que o povo vá pelo território dos filisteus. Por quê? Para que eles não fossem atacados. Apesar que os filhos de Israel já saíram armados, pronto para uma guerra, mas o texto nos revela que Deus, ele não permitiu os filhos de Israel ir pelo caminho dos filisteus. Para quê? Para que eles não fossem atacados e nem desanimassem. Aí o que é que Deus faz? A gente vai para um caminho, por um caminho mais longo, ou seja, eu vou dar uma volta com os filhos de Israel, é pelo deserto. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que você está passando um caminho mais longo? Porque Deus está dizendo, se você for pelo caminho mais curto, você vai desanimar. Se você for pelo caminho mais fácil, você vai desanimar. Aí Ele está te dizendo, ei, eu não vou deixar você ir pelo caminho mais fácil, eu não vou deixar você ir pelo caminho mais curto, eu vou dar uma volta com você, meu filho, é pelo deserto, eu vou dar uma volta com você, é pelo deserto. Pelo caminho mais curto você vai desistir. Pelo caminho mais curto você vai parar. Pelo caminho mais curto você não vai aguentar. Mas Deus está dizendo nesta noite, eu vou dar uma volta com você no deserto. Mas não é para te matar nem para te deter, mas é para te fortalecer, para você não desanimar. Levante a sua mão e agradeça. Eu estou dando uma volta no deserto, mas é Ele me fortalecendo. Eu estou dando uma volta no deserto, mas é Ele me tratando. Eu estou dando uma volta no deserto, mas é Ele me ensinando. Sabe por que você ainda não parou? Porque você aprendeu a andar pelo caminho mais longo. Sabe por que você ainda não desistiu? Aprendeu a andar pelo caminho mais longo. Sabe por que você não parou com aquela palavra que te machucou? Aprendeu a andar pelo caminho mais longo. Sabe por que você não chutou o pau da barraca ainda? Porque aprendeu a andar pelo caminho mais longo. Sabe por que você ainda não terminou o seu casamento, não pediu divórcio? Porque você aprendeu a andar pelo caminho mais longo. Sabe por que você ainda está aqui de pé? Aprendeu a andar pelo caminho mais longo. Quem aprende a andar pelo deserto, meu filho, não para por causa de cara feia, por causa de fofoca, nem disse-me-disse. Tem gente decepcionado, depressivo, angustiado, desesperado, porque andou pelo caminho mais curto. Andou pelo caminho de, ei fulano, me apresenta. Ei fulano, eu te ajeito, tu me ajeita. Ei, bora fazer uma troca de favores. Agora quem paga preço, joelhinho no chão, esperando o tempo da promessa, sabe o que é passar pelo caminho mais longo. O povo vai ser guiado pelo caminho mais longo, para que eles não desanimassem. Agora eles estão ali no deserto. Eles vão partir de Sucote e vão se acampar em Etã. Entenda, Etã ficava na entrada do deserto. É Deus te levando para dar uma volta no deserto. Está na entrada do deserto. Mas o texto diz que eles não vão entrar só no deserto. Ei, quando eles entram no deserto, a presença de Deus é com ele, através de uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Entenda, enquanto entra no deserto, ele diz, você não vai entrar só porque você não vai aguentar, mas a minha glória e a minha presença vai entrar com você. Não te desespera. Eu estou entrando, passando. Tem coluna de nuvem, tem coluna de fogo, tem presença no deserto.
Entrou no deserto, meu filho, olha, eu mando a coluna de nuvem para o sol, olha, não queimar a tua pele, não arder, não doer tanto, não te fadigar tanto, ei, a noite é escura, ei, a noite é fria, aí eu mando o quê? Eu mando uma coluna de fogo para te aquecer, para te abraçar, para te acalentar, mas uma coisa é certa, você não morre no deserto, ei, as tuas roupas vai ser renovada, os teus calçados vai ser renovado. Ei, no deserto ele visita o teu armário, a tua vida financeira, ele visita a tua casa. É você passando o deserto e ele cuidando, é você passando a aflição e ele cuidando. Ele está dizendo, enquanto você estiver no deserto, a minha nuvem vai estar sobre você. Se a nuvem nem a coluna de fogo te acompanhasse, tu já teria morto. Escute, a nuvem acompanha o povo durante o dia, a coluna durante a noite. E o texto nos diz que enquanto eles estavam no deserto, em nenhum momento essa coluna se afastava do povo. Eles estão passando o deserto. E agora Deus vai endurecer novamente o coração de Faraó. Porque Deus é aquele que ele fala e ele cumpre. Deus queria aniquilar o inimigo de Israel de vez. E Deus permite o quê? Que Faraó agora venha, se arrependa e diga, ei, bora pegar o povo que a gente mandou ir. Eu quero eles de volta. Deus permite, Faraó, ele vai juntar ali, vai pegar o seu exército, o seu cavalo de guerra, vai juntar 600 carros de guerra e vai contra os filhos de Israel. Entenda, quando os filhos de Israel começam a ver a perseguição, eles vão se desesperar e vão começar a perguntar a Moisés, ei Moisés, para que tu nos trouxe aqui? Para que a gente morresse no deserto? Não era melhor morrer lá no Egito, que pelo menos tinha sepultura? Sabe aquele povo que por mais que Deus mande nuvem, por mais que Deus mande coluna de fogo, quando vê o negócio se estreitando, aí começa a duvidar da glória de Deus, mas Deus está dizendo, ei, a minha glória não se afastou de você. Não te preocupa se o problema ficou maior. Não te preocupa se a perseguição ficou maior. Ele está dizendo, a minha presença ainda está sobre você. A minha presença ainda está sobre você. O meu cuidado ainda está sobre você. Deixa perseguir. Aí o povo começa a se desesperar. E veja aí o que Moisés vai falar ao povo. Ei, não temas. Ei, te aquieta, que agonia é essa, hein? Já está agoniado, é? Ei, tá vendo esse que te persegue? Foi até hoje. Tá vendo esse que está vindo com muita velocidade contra você? Foi até hoje. Ei, ele está falando isso antes que amanhecesse o dia. Ele disse, olha, antes que o sol venha raiar, eu vou parar o teu inimigo ainda hoje. O povo estava passando o deserto de madrugada, mas antes que o dia amanheça, ele está dizendo, eu vou fazer hoje, Israel. É hoje, é hoje, é hoje. Já deu um passo para frente, como nossa irmã Ruth falou, ou você ainda está recuado, não acreditou. Deus está dizendo, ei Israel, o passo é para frente e a ordem é marchar Israel, marchar Israel, marchar Israel, marchar Israel. Se ficar parado vai dar cãibra, mas ele está dizendo, bota o passo para frente e avança Israel. Aí Moisés vai dizer, olha, nunca mais tu vai ver esses inimigos.
Nunca mais tu vai ter que chorar por causa de aflição de alguém. Nunca mais tu vai ficar detido por causa de aflição de palavra de alguém. É ainda hoje. Aí Moisés vai falar com Deus. E Deus vai fazer uma pergunta: ei, Moisés, por que tu ainda clamas a mim? Sabe o que ele estava querendo dizer? Sobre isso que tu está pedindo, eu já determinei uma ordem. Sabe o que ele está dizendo? Para de chorar pela mesma coisa, sobre o que tu vem me pedindo há muitos anos. Eu, Moisés, nesta noite, eu já estabeleci uma ordem. Não é momento de chorar. Ele está dizendo: somente diga ao povo que marche, marcha, 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 marcha. Mas Jesus, o Senhor não cumpriu a promessa, marcha. Mas Jesus, a porta se fechou em plena pandemia, marcha. Jesus, a conta está lá me esperando, marcha, marcha. Marcha, Israel. Ei, Moisés, olha a vara, estende sobre o mar. Ei, Moisés, pega a vara, estende sobre o mar. Para quê? Para que o mar se reparta e o povo passe a pé enxuto. Aí entenda, Israel começa a avançar em direção ao mar. Meu querido, se olhasse para trás, Faraó e seus cavaleiros. Se olhasse para frente, mar vermelho. Aí Deus diz: eles têm que marchar em direção ao mar. Oi, irmão, não é melhor a gente retroceder, até tentar lutar contra o exército? Não, ele está dizendo: você vai marchar em direção à impossibilidade. Você vai marchar em direção à dificuldade. Você vai marchar em direção à acusação. Você vai marchar em direção à adversidade. Você vai marchar em direção ao problema. Mas voltar, você não pode mais. A ordem: marche, marche. Enquanto você marcha, você está vendo só o mar vermelho, mas ele está dizendo: enquanto dá o primeiro passo, eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a executar. Ei, marcha! O povo vai marchando. Diga glória a Deus por isso, porque o povo está marchando. E o povo marcha. Aí Deus faz o quê? Manda um vento tão forte, lá do Oriente, do Leste. Aí o vento vem, ó. O vento vem, a mão de Deus. Vento de Deus. Quando Deus manda o vento, Ele dá ordem ao mar. Aí o povo não está marchando, de repente o mar começa a recuar. Ei, quando o povo pensa que vai pisar no mar e vai se afogar, aí o povo começa a contemplar. Olha o mar recuando, olha o mar recuando. Problema recuando, olha a dificuldade recuando, olha a calúnia recuando, olha a perseguição recuando, olha a porta fechada recuando, olha o inimigo recuando, olha a cilada recuando. Começa a recuar, olha, olha, olha. E o povo marchando e o mar recuando. Aí Deus diz: estende a mão agora, Moisés. Meu querido, as paredes, olha, o mar se abre, que se torna em parede. Mar do lado direito, mar do lado esquerdo, e um caminho no meio é feito. Entenda, o mar vai para a direita, outra parte vai para a esquerda, e o caminho seco no meio. Aí o povo começa agora a entrar no meio do mar. Aí entenda, aí Deus permite que Faraó e o seu exército também entre no
mar. Mas eles fizeram uma coisa muito equivocada, muito errada. Por quê, irmã? Porque o caminho que Deus abre para você, intrometido, não pode entrar. O caminho que Deus abre para você, ei, olho grande, não pode entrar. O caminho que Deus abre para você, vizinho enxerido, não pode entrar. Fofoqueiro, não entra. Aquelas péssimas amizades, não entra. Deus está dizendo, o caminho foi aberto para você. E ai de quem entrar no caminho que eu abri exatamente para você. Eles vão, viu? Veja que coisa linda. Eles entram com muita velocidade. Irmã Galega, imagina aí Faraó com o exército, ei, é o maior exército mais forte, entrando com toda a velocidade no caminho que Deus abriu para você. Eles vão com toda a velocidade. Agora a gente pega, agora a gente mata. Mas entenda, enquanto eles passam no meio do mar, Deus vai à frente deles. O anjo do Senhor está à frente do povo, como a coluna de nuvem também. Agora, quando o exército de Faraó entra, olha o que acontece. O texto nos revela que o anjo que estava na frente, ele agora vai passar para o outro lado, ele vai agora para trás. Entenda, é Faraó, anjo e Israel. Entenda, Faraó, inimigo, ameaça, traição. Ai, Deus, presença de Deus, anjo de Deus e você. Aí agora eu vou pegar a nossa irmã Ruth, vou fazer com ela agora também. Vem cá, irmã Ruth. Você vai entender melhor esse negócio. Fique aqui, irmã Ruth, de costa para mim, de costa. Olha, anjo de Deus, nuvem de Deus. Aqui, olha. O inimigo vem por onde? Por trás. Aí o anjo de Deus que estava aqui, ele faz isso, olha. Aí talvez você se desespera. Eu perdi a visão do anjo. Deus me esqueceu. E ele está dizendo, eu mudo a rota do caminho para te proteger. Olha, aqui ninguém te toca. Aqui ninguém te fere. Aqui ninguém te machuca. Aqui ninguém te detém. Olha a proteção. Olha a proteção de Deus. Nela ninguém mexe. É minha. Nela ninguém toca. Olha, é minha. Nela ninguém escraviza. É minha. Nela ninguém detém. É minha. É minha. Ele está dizendo, eu mudo a rota para te proteger. Obrigada, irmã Ruth. Ele muda. Aí tem gente que desespera. Não estou vendo anjo. E agora? Não estou vendo nuvem. E a nuvem está aqui, olha, ofuscando a visão do inimigo e iluminando o teu caminho. A nuvem ofuscava, escurecia a visão do inimigo, mas para os filhos de Israel, ela iluminava e mostrava o caminho. E o que é que isso quer dizer, irmã Mirela? É que o exército de Faraó não conseguia alcançar os filhos de Israel. Estavam pertinho, mas não se encontrava. Tem nuvem. Enquanto tiver nuvem, o inimigo não te toca, não te encontra. Olha a nuvem, olha a nuvem, olha a nuvem te cobrindo, olha a nuvem ofuscando o inimigo. A visão de alguém vai ser ofuscada, vai estar perto o perigo, mas Deus está dizendo, ei, não toca, a minha nuvem está sobre você. Ei, e os filhos de Israel faz o quê? Continua marchando. Tem livramento, meu filho. Olha, tudo confundido os inimigos. Cadê ela que eu não consigo matar? Cadê ele? Tudo ceguinho. A nuvem ocultando a visão daquele que quer te destruir. Para você chegar aqui, Deus cegou alguém. Para você chegar
aqui, Deus te cobriu e alguém não te enxergou para não te fazer mal. Sabe por que você ainda não morreu? Nuvem. Sabe por que você ainda não caiu no caminho? Nuvem está iluminando. Sabe por que você ainda não parou? Nuvem. Ô irmã, e o que é essa nuvem? E o que é esse anjo? Ei, sabe o que isso se chama? Existe uma palavra no hebraico que se chama Shekinah. E Shekinah é a presença de Deus. Ele está dizendo, é a minha presença na nuvem. É a minha presença na coluna de fogo. É a minha presença no deserto que te faz prosseguir. Encerrar, passei demais. Entenda, eu disse aqui que eles entraram com muita velocidade. E chega um momento que Deus, Ele vai olhar para o inimigo de cima da nuvem e de cima da coluna de fogo. E quando Deus vai olhar para o inimigo, Faraó e o seu exército, quando eles veem o olhar de Deus, eles temem. E diz, bora recuar. E diz, bora correr. Ei, o Deus dele está lutando por eles. Eles se atemorizam, eles se apavoram. Mas o texto diz que enquanto Israel passava, e o carro de Faraó está tudo lá, os carros de guerra, quando vê o olhar de Deus, agora eles vão paralisar. Aí quando eles resolvem fugir, sabe o que Deus faz? Deus vai e quebra a rodinha do carro de Faraó. Deus vai e emperra o carro de Faraó, o carro do exército de Faraó, no meio do mar. Ei, não vai fugir e nem vai retroceder. Alguém entrou com muita velocidade para te destruir, mas ele está dizendo, eu estou emperrando alguém no meio do mar. Ei, eu estou quebrando a rodinha de alguém no meio do mar. Ei, eu estou atolando alguém no meio do mar. Agora chegou a vez de eu prestar conta. Não vai sair e nem vai avançar, mas agora o meu olhar está sobre você e agora eu vou cumprir o que eu falei. Não adianta o inimigo correr, ele está dizendo, eu vou emperrar e vou destruir aquele que entrou com velocidade para acabar com tua vida.